Graças a Deus, mais uma vez é uma honra, é uma satisfação estar reunido com vocês aqui no canal Jailson HMTV para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Tá bom, meus queridos? Muito bem. E hoje nós vamos mais uma vez ter um assunto, vamos dar ainda continuidade ao assunto que nós trouxemos na quarta-feira, né? A gente quarta-feira pegamos sobre o Evangelho da Hora e hoje vamos dar continuidade. E nós temos aqui, irmão, algumas escrituras para nós lermos, mas antes, irmão, de nós lermos as escrituras para o assunto de hoje, eu queria ler algo aqui, porque nós recebemos um comentário de um pregador, porque no vídeo de quarta-feira a gente fez uma declaração e usamos a mensagem do profeta irmão Brana, a mensagem, a restauração a estatura do varão perfeito, uma mensagem que o irmão Brana pregou no dia 14 de outubro de 1962. E o pregador que fez o comentário, ele disse que a mensagem que nós tínhamos usado era uma mensagem, e essa mensagem está incompleta, ela está errada, a tradução dela não está correta. Então ele indicou a tradução verdadeira, então a gente pegou aqui a mensagem, a estatura de um varão perfeito, da gráfica, a editora Mensagem, que o pregador nos indicou. E ele disse que essa mensagem ela está completa, ela está com a tradução correta, porque a outra tradução que nós usamos, que é a tradução de Goiânia, estava incorreta. Então, se eu quero ler aqui, irmão, as mesmas palavras que o irmão Brana falou, irmão, a única diferença que na mensagem que nós usamos, que é a tradução de Goiânia, está no parágrafo 241. E nessa mensagem aqui, a tradução editora Mensagem, está do parágrafo 329 ao 337. Mas será que a tradução que está lá na de Goiânia e essa aqui, irmão, é as mesmas palavras ou está errado? O pregador disse, o pregador que fez o comentário disse que aquela tradução que eu usei estava errada. Estava faltando alguma coisa. E ele disse que essa aqui é a completa. Então vamos ler essa aqui, que é a completa, que está com a tradução correta. Vamos ver que o que o irmão Brana falou foi diferente daquilo que a da tradução de Goiânia traduziu. Vamos ver. Parágrafo 329 ao 327. Porque eu fiz uma declaração, irmão, e falei que quando a segunda vinda acontecesse, Elias estava aqui na terra. E o pregador disse que a tradução que eu li estava errada. Vamos ver. 329 diz assim: bem aqui mesmo, vocês vê? Eu tenho... Não, vou pegar aqui no 330. 330. Mombrano diz assim, ó. 330. O que foi feito novamente? Foi manifestado através das 7 eras da igreja e dos 7 mensageiros da igreja. Aí cita a Bíblia, 2 Pedro capítulo 1, verso 5 e 7. Verso 331. Começou aqui atrás, onde a igreja foi fundada, onde a igreja pentecostal foi fundada por São Paulo, em Éfeso, sendo ele a estrela da era da igreja de Éfeso. A segunda era da igreja foi Esmirna, Virtude, Irineu, o grande homem que sustentou o evangelho de Paulo. A era seguinte foi de Pérgamo, que teve Martim. Martim foi o grande homem que permaneceu firme. Paulo, Irineu e Martim. 134. Então em Tiatira vem Colomba. Vocês se lembram? Aqui está desenhado bem ali. Quadro na primeira página. Tradutor. Columba. Depois de Columba, a idade das trevas. Entrou ali. Então vem Sarde, que significa morto. Lutero, aleluia. O que vem então? O que vem depois de Sarde, de Lutero? Então vem Filadélfia, piedade. John Wesley, santificação. O justo viverá pela fé. Disse Lutero, santificação com Wesley. 137. 137. 337. Parágrafo 337. Então vem o amor fraternal em Laodiceia.
cremos que a grande mensagem de Elias da segunda vinda nos últimos dias percorrerá toda a terra. Aí o irmão Brana cita a Bíblia, Hebreus 10, 34. Agora eu te digo, onde estava o erro lá na outra mensagem? É a mesma coisa. Cremos que a grande mensagem de Elias da segunda vinda no último dia percorrerá toda a terra. A mesma coisa, irmão. A questão é que tem pregadores, irmão, que não avançam. Eles não caminham, eles não prosseguem. Mas quer ser pregador. Aí quer combater, quer provar que o que nós estamos falando está errado, mas não tem conhecimento do assunto. Aí entra num assunto sem conhecimento. Mas são pregadores. São assim chamados pregadores da assim chamada terceira puxada ou terceira etapa. Só na cabeça, irmão. Só na cabeça. Porque no coração estão tudo dentro de Laodiceia. Aí quer combater nós. Quer nos combater? Quer dizer que nós estamos errados? Quer dizer que nós estamos usando mensagem errada? Mas eles não são pregadores, eles não investem no seu ministério. Irmão, que você foi chamado por Deus para ser um pregador e que você tem um ministério, você deve investir no ministério, mas ele não investe. E como é investir no ministério, irmão Jailson? É ter as mensagens, é procurar as mensagens. Aqui na Paraíba está assim de pregadores da mensagem, mas quando você vai ver esses homens pregando, irmão, é a mesma coisa que está vendo um denominacional, um sembreano pregando, a mesma coisa, só grito e zoada, mas não tem avanço. Não tem avanço. Esse é um problema muito sério dentro da mensagem. Os chamados pregadores e pastores não avançam. Eles não avançam. Eles não prosseguem. Eles não caminham. Eles não adiantam. Eles, cada dia que se passa, uns vão para trás e outros ficam estacionados. Esse é um problema sério. Mas muito bem. Mas aí, eu provei aí para o pregador que colocou lá o comentário no meu canal e mostrei que tá certo. A diferença da mensagem de Goiânia para a mensagem traduzida pela editora Mensagem é só os parágrafos e a capa. Essa é a diferença. Mas a expressão é a mesma coisa. Não tem nada de erro aí. Nada não. Isso é só um equívoco desse pregador. Muito bem. Vamos ler aqui as escrituras. Eu quero ler aqui algumas escrituras, irmão. Eu quero ler aqui 3 escrituras. Aqui no livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 9. De Apocalipse. Capítulo 5, diz assim. Do capítulo 5, verso 6. E olhei eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da deixa do que estava sentado sobre o trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus e com teu sangue tá vendo? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, línguas e povos e nação. Amém? Isso foi Apocalipse, capítulo 5, verso 6 ao 9. Eu queria repetir aqui o verso 9. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, línguas, povos e nações. Agora, vamos até o capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1.
Vamos ler até o versículo 3. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs junto ao altar, tendo um incensado de ouro, e foi dado muito incenso para pôr com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Agora, Apocalipse capítulo 10. Vamos ler o versículo 7, né? Vamos ler aqui. Vamos pegar aqui do versículo 3. Vamos aqui do versículo 5 do capítulo 10 de Apocalipse. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra, e levantou a sua mão ao céu, e jurou aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém? Então, meus queridos irmãos, baseado nessas escrituras que nós lemos, Apocalipse capítulo 5, versículo 6 ao 9, Apocalipse capítulo 8, versículo 1 ao 3, e Apocalipse capítulo 10, versículo 5 ao 7, o nosso tema hoje é esse. O novo cântico e o sétimo selo é o evangelho da hora. Esse é o tema da nossa humilde palestra. O novo cântico e o sétimo selo é o evangelho da hora. Muito bem, muito bem. Irmão, quando nós falamos de sétimo selo, preste bem atenção. Quando nós falamos de sétimo selo, nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. Aqui na mensagem Almas em Prisão Agora, eu queria começar por aqui. Almas encarceradas hoje ou em prisão agora. O profeta de Deus, olha o que ele fala aqui sobre o sétimo selo. Ele fala duas coisas sobre o sétimo selo. Duas coisas que é muito importante aqui. Primeiro é no parágrafo 129 da mensagem Almas encarceradas hoje. 129. Vamos ver o que ele diz aqui sobre o sétimo selo. 129. Ele diz, olha o que o irmão Brana diz. O cordeiro tomou seu livro quando o sétimo selo estava a ponto de ser aberto. Olha o que ele diz aqui, ó. O cordeiro tomou seu livro quando o sétimo selo, reticência, estava a ponto de ser aberto. Vimos o sexto selo, porém ele não nos deixou ver o sétimo selo. Ele não deu a conhecer. O anjo estava de dia em dia dizendo essas coisas, porém logo não fez com este. Disse, há um silêncio no céu, ninguém sabia, era a vinda do Senhor. Então você veja aqui que o sétimo selo é a vinda do Senhor. Na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, eu queria voltar aqui na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 318. Olha aqui o que o irmão Brana fala sobre o sétimo selo. Isso que nós lemos aqui na mensagem de Almas Encarceradas, de 63. Ele diz que o sétimo selo é a vinda do Senhor. Aqui na Estatura do Varão Perfeito, de 62. Um ano antes dele pregar a alma encarcerada, parágrafo 318, o irmão Brana diz, agora, por favor, que seja entendido nas fitas. Olha, o irmão Brana pede por favor. Agora, por favor, que seja entendido nas fitas. E onde quer que seja. Eu não estou ensinando isso como uma doutrina. O que eu vou dizer agora, mas só quero mostrar, com a ajuda de Deus, o que realmente é. Que a primeira Bíblia que Deus escreveu foi o zodíaco, no céu. Começou com a Virgem, termina com o leão. O leão, enquanto entrar naquele sexto e no sétimo selo,
Vocês o verão, quando esse outro selo for aberto. O sinal do zodíaco desse lugar era câncer. O peixe cruzado. Essa é a era do câncer que estamos vivendo agora, revelada. A próxima coisa, o selo rompe e revelou o Léo. Léo em inglês, quer dizer leão. A segunda vinda de Cristo. Ele vem primeiro para a Virgem e ele vem em seguida Léo, o leão. Vou trazer isso. Tá vendo aí? Então aqui, no parágrafo 318 da mensagem A Estatura do Varão Perfeito, o irmão Brana deixa claro que tipo de vinda é essa. É a segunda vinda. E ele vem como leão. Então, irmão, o novo cântico e o sétimo selo é o evangelho da hora. Não podemos negar isso, irmão. Esse é o tipo de evangelho que devemos pregar hoje. Não outro tipo de evangelho. Não estou aqui ignorando o evangelho de Marcos, nem o evangelho de Mateus, nem o de João, nem o de Lucas, não. Mas esse é o evangelho que deve ser proclamado na hora, no momento, no dia em que estamos vivendo. Porque Cristo não é mais cordeiro, irmão. O Filho do Homem hoje está no ofício de filho de Davi. O irmão Brana disse isso. Que nos últimos dias ele se revelaria como filho de Davi. No trono de Davi. Hoje, o ofício que Jesus está vivendo hoje com a sua esposa não é mais de filho do homem. Agora é filho de Davi. Então esse, irmão, é o tipo de evangelho que nós devemos proclamar, irmão. Esse é o tipo de evangelho que devemos avançar, que devemos caminhar nele, que devemos ir adiante. Porque a era já passou. A era já acabou, irmão. Não há mais a era onde nós estamos, não é uma era terrena. Porque de Éfeso até Laodiceia foi era terrena. Hoje nós estamos numa atmosfera, numa esfera mais alta, mais acima. E quando eu digo nós, irmão, eu me refiro à esposa de Cristo. Porque já houve o casamento já aconteceu. A primeira ressurreição já aconteceu. Muitos estão crendo aí ainda numa ressurreição. A única ressurreição, irmão, que ainda vai acontecer é a segunda e é pro dia do julgamento final. Mas a primeira ressurreição já aconteceu. O casamento já aconteceu. A noiva, a esposa de Cristo, ela está vivendo agora, nesse momento, o seu milênio. Porque o milênio da esposa de Cristo é espiritual. Porque o irmão Brana disse que o sétimo selo, ele introduz o milênio. É isso, irmão, que nós devemos ver dentro das mensagens do profeta. E dentro das escrituras. Porque está tudo nas escrituras. E a mensagem traz luz sobre isso e cumpre as escrituras no dia e na hora que estamos vivendo. Então esse, irmão, é o tipo do evangelho. O novo cântico e o sétimo anjo é o evangelho da hora. Fora desse tipo de evangelho, fora dessa classe de evangelho, você não tem fé de rapto, irmão. Que você tiver parado nos rudimentos, irmão, você está perdido. Você está caminhando para a grande tribulação. Isso é verdade. Eu sei que isso, irmão, é duro. Isso é muito duro de se pronunciar, é muito duro de falar, mas eu não posso negar isso. Essa é a verdade. Vamos aqui adiante com o nosso profeta. Vamos ver o que é que o nosso profeta fala, porque essas escrituras que nós lemos de Apocalipse 5, versos 6 ao 9, Apocalipse 8 e Apocalipse 10, essas escrituras estão tudo conectadas. Uma se cumpre dentro da outra. Uma se cumpre dentro da outra e chegam a se cumprir em Apocalipse 10. E Apocalipse 10 se cumpre debaixo de Apocalipse 3. E quando chegar Apocalipse 4, a noiva sobe. Ela sobe. Meu Deus.
Veja só, irmão. Veja só os acontecimentos que está acontecendo e muitos pregadores dessa mensagem, muitos pastores dessa mensagem estão cegos e não conseguem ver essas coisas. E a maioria dos pregadores dessa mensagem que confessam, que crê na abertura da palavra, mas a maioria ainda estão presos no rudimento. Eles confessam algo com a boca, mas o coração diz outra coisa. Oh, a abertura da palavra, mas estão presos no batismo, estão presos na Santa Ceia, estão presos, sabe, nas vestes, estão presos no rudimento. E o irmão Branco chamou isso de reforma morta. Leia a mensagem de Hebreus. O irmão Branco chamou isso de reformas mortas. Então muitos estão confessando algo com a boca, mas o coração fala outra coisa. Eles confessam que crê na abertura da palavra, mas na realidade eles estão vivendo no rudimento. E viver no rudimento é viver na tradução. E viver na tradição é viver dentro de Laodiceia. Você não avançou, irmão. Eu não sou contra nenhum dom da Bíblia. Eu creio em todos os dons. Dom de língua, dom de interpretação, dom de profecia. Eu creio em tudo isso nas escrituras. Mas a gente precisa ter a revelação, o entendimento de saber qual é a dispensação que nós estamos vivendo. Eu te faço essa pergunta, irmão. Você sabe qual a dispensação que nós estamos vivendo? Você sabe? Eu quero ler aqui duas escrituras. Eu quero ler aqui Colossenses capítulo 3. Isso aqui, irmão, isso aqui está falando da dispensação aonde nós estamos vivendo. Não é uma oitava dispensação, não. Nós estamos vivendo numa dispensação que coroa, que traz o coroamento, que coroa a pirâmide. Aquela pedra que faltava para encaixar na pirâmide é lá onde a esposa de Cristo está hoje, nesse momento. Olha aqui, ó. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quais são as coisas da terra, irmão? É zero. A plenitude do gentio, Romano 11, 25, são as 7 eras, é terreno. Laodiceia é uma dispensação terrena. Agora, devemos buscar as coisas de cima, a pedra de coroa. Apocalipse capítulo 22, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 9. A gente leu Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Agora Apocalipse capítulo 21, verso 9. E veio a mim um dos 7 anjos. São 7 anjos. Então um daqueles 7 veio a João. Quem foi? Foi o 7º anjo. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo, vem e te mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Agora eu te pergunto, aonde ela está? A esposa, a mulher do Cordeiro. Ela está no começo da pirâmide ou ela está no topo da pirâmide? E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas. E falou comigo dizendo, vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Versículo 10. E levou-me em espírito, a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Agora eu te pergunto, aonde a esposa de Cristo está? Ela está no começo da pirâmide ou está no alto topo, ou está no topo da pirâmide? É aqui onde João disse que levou-me em espírito a um alto grande monte. A um alto grande monte. Ela está lá no alto, irmão. Ela não está
no começo da pirâmide, ela está no topo da pirâmide, ela está lá na pedra de coroa. Esse é o lugar onde a esposa de Cristo está. Ela não está mais na esfera terrena. A esfera terrena passou, que são as eras da igreja, terminou, irmão. Ela está agora na pedra de coroa. Ela está na era da vinda. É aquilo que Paulo disse em Efésios capítulo 3, versículo 9. A dispensação do mistério. É lá aonde a esposa de Cristo está. Então é esse, irmão, o tipo de evangelho que ela está anunciando. Esse é o tipo de evangelho que a esposa de Cristo está anunciando. Não esse evangelho de rudimentos. Claro, deixa eu ler mais outra escritura aqui, que Paulo fala, que isso aqui é muito importante. Hebreus capítulo 6. Olha aqui. Olha o que Paulo diz aqui. Hebreus capítulo 6. Ele diz assim, ó. Preste bem atenção ao que Paulo diz. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, e prosseguimos, avançamos até a perfeição. Para você prosseguir, para você avançar, para você adiantar, para você caminhar, você tem que deixar o rudimento. Mas o problema dos pastores da mensagem é que a maioria dos pastores não deixa esse rudimento. Não deixa. Então eles não conseguem chegar na perfeição. Por isso, deixando o rudimento da doutrina de Cristo e prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento. Ah, irmão, diz que crê na abertura da palavra, mas ainda continua lançando de novo o rudimento. Tá vendo? Até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e de obras mortas. Você veja que Paulo chama de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Aí ele diz aqui no versículo 3 que isso aqui é interessante. Isso aqui é a chave. Isso faremos se Deus o permitir. E como é que a gente faz esse? E como é que a gente lança novamente o rudimento, irmão? Por exemplo, chega uma pessoa na congregação e essa pessoa nunca cumpriu o rudimento. Ela nunca se batizou da forma correta, entendeu? Ela nunca tomou a ceia da forma correta. Então ela quer cumprir isso. Então Deus está permitindo. Isso faremos se Deus permitir. Então isso faremos. Então chega uma pessoa que nunca cumpriu isso, então ela tem de cumprir. Mas o problema, irmão, que o povo, que os pregadores da mensagem, eu assisto aí, eu vejo aí pregadores, irmão, com a sua congregação, não tem nenhum visitante lá, irmão, tudo crente, pregando sobre mulher pregadora. Peraí, irmão. Pregando sobre mulher pregadora. Ou então pregando sobre a Trindade. Ou então pregando sobre batismo. Não, irmão, tem de avançar. O profeta disse que a fé de rapto está nos trovões. Tem de avançar, mas o problema é que os pastores falam algo com a boca, mas com o coração fala outra coisa. Oh, nós cremos na abertura da palavra, nós cremos que o 7º selo foi aberto. E por que não prega o evangelho da hora? Porque o evangelho da hora é o 7º selo. O novo cântico e o 7º selo é o evangelho da hora, irmão. Essas escrituras estão tudo conectadas. O novo cântico de Apocalipse 5 está conectado com o 7º selo. E o novo cântico, o 7º selo, está conectado com a decisão do anjo forte de Apocalipse 10. Mensagem de Shalom, do 12 de janeiro de 64. Parágrafo 166. Vamos ler aqui o profeta falando sobre esse novo cântico e sobre o 7º selo. Ele diz assim, no 166 ele diz:
Bem, deixe-me te dar algum pensamento aqui. Só por 1 minuto. Olha o que o profeta diz. Deixe-me te dar algum pensamento aqui, só por algum minuto. Vocês sabem o que é harmonia? Ele faz uma pergunta. Eu sei que vocês sabem, é uma música, é um drama. Vê o que eles fazem? Então, o que é harmonia? Então, o que Apocalipse 5 está falando no capítulo 5, verso 6 ao 9? Está falando de uma música, de um cântico, de uma harmonia. E essa harmonia, essa música e essa harmonia está conectada com o 7º selo. Porque essa música, esse novo cântico e o 7º selo é o evangelho da hora. Mateus, Lucas, João já estão lá para trás. Esse é o evangelho do momento. Esse é o evangelho que nós devemos proclamar, que nós devemos anunciar. Parágrafo 169 até o 170. O profeta diz. Então temos estes tempos de sinfonia, da sinfonia da palavra. Então temos estes tempos de sinfonia, da sinfonia da palavra de Deus. Todo drama muda. Vocês que estão interessados, olha aqui, ó. Irmão, deixa eu repetir isso porque tem de ter interesse. O problema é que a maioria dos pastores da mensagem, eles se interessam nisso aqui, ó, no dízimo dos irmãos. Irmão, não dá o dízimo no mês que vem para tu ver o que vai acontecer. É o que acontece aqui no meu estado da Paraíba. Para ver que o pastor lá procura saber por que o irmão fulano de tal não dizimou. O que aconteceu? É o interesse deles, é isso, no dinheiro do povo, na lã das ovelhas. Mas no interesse de tocar um novo cântico, de tocar a música da hora, de tocar o ritmo da hora. Não, ele não tem interesse nisso não, irmão. Ficam pregando rudimentos. Então, temos estes tempos de sinfonia, da sinfonia da palavra de Deus. Todo o drama muda. Vocês que estão interessados, atentem para aquela mudança. Veja, irmão, mudança. Mudou. Houve uma época que nós pregávamos uma música do rudimento. Agora não é mais essa música, irmão. O drama mudou. Não é mais o drama do rudimento, mudou. Agora é outro drama, é outra música, é uma nova música, é um novo cântico. Meu Deus. Atende para aquela mudança. Você sabe que está se aproximando. Você ouve a maneira que os tambores estão sendo batidos. Amém? Querendo que algo aconteça. Você sabe que isso é uma mudança. Vê? Isso romperá em um estrondo em poucos minutos. Vê? Você está procurando por isso. Você pode dizer a maneira que os tambores estão soando. Ó Deus, se tu podes ouvir os tambores, o final agora, se podes ouvir o eco musical da palavra cantando ela mesmo, louvado seja Deus. Meu Deus. Acontecerá nos últimos dias a harmonia do grande drama de Deus que Ele está fazendo. Isso transforma a sua harmonia nas junções. O compositor e aqueles que estão interessados observem a mudança. Então, irmão, só muda quem é interessado. Só consegue ver o ritmo que está sendo tocado hoje quem tem interesse. Não interesse por dinheiro, não interesse por fama, mas interesse pela palavra, pela mensagem da hora. Aí consegue ver o drama, aí consegue ver a mudança da música, do ritmo que está sendo tocado no momento, na hora em que estamos vivendo. Isso é o que todas essas coisas para nós estamos ouvindo e estamos observando cada vez que ele aparece. Algo acontece. Nós o vemos o tempo se aproximando. Nós o vemos lá atrás, há não muito tempo, quando aquelas eras da igreja foram
desenhada. Estamos ouvindo, vemos que aquilo estava exatamente com a palavra, em compasso com a palavra, ambos um tempo. O que aconteceu, aqui vem ele mesmo, e vindica isso. 170 da mensagem de Shalom. Nós ouvimos a palavra dizer aquilo nos dias do sétimo anjo, na era da igreja. Ele simplesmente disse: a mensagem do sétimo anjo será a última mensagem. Então, nós encontramos aqui em Apocalipse 10, nos dias da mensagem do sétimo anjo, os mistérios de Deus terminaria. O sétimo selo seria trazido de volta. Oh, glória a Deus. E ele devia estar lá. Então, de repente, quando está acontecendo, uma visão veio e disse: vai para Tuxo, o grande barulho haverá dessa vez. Então você esteja totalmente esclarecido e saiba que foi enviado. Isso somente somente sacudirá a terra por um pouco. Todos vocês sabem a respeito disso. Isso estava nas fitas, mesmo antes que aconteceu. Então, aconteceu. Então, isso apareceu nos céus. Shalom. O que é isso? É a mudança do compasso, a harmonia. É a mudança, irmão. Com a abertura do sétimo selo, aquela nuvem que aconteceu lá em Tucson, Arizona, no dia 28 de fevereiro de 63, trouxe uma nova canção, mudou o ritmo. Meu Deus. Mudou a música. Hoje nós cantamos uma nova canção, nós cantamos uma nova música, nós cantamos um novo ritmo, meu irmão. Esse é o evangelho da hora, irmão. Fora dessa música, não adianta, você pode tocar o que você quiser, mas que a sua composição não estiver combinando com a música da hora, não adianta. Deus não vai aceitar isso. Glória a Deus. Esse é o evangelho da hora, irmão. Mensagem Shalom. Só essa aqui é do dia 19 de janeiro. Eu li, a primeira foi do dia 12 de janeiro de 64. E agora eu vou ler do dia 19 de janeiro de 64. Parágrafo 244 ao 246. Vou ler isso aqui para a gente encerrar a nossa pequena palestra de hoje. Veja o que é que o irmão Branham, o sétimo anjo, diz. O grande compositor sabe exatamente o que está nisso. Ele sabe, ele conhece você desde o princípio. Ele colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Ele sabe o que é para você fazer. Não importa quanto tempo passe, qual escuro pareça, tem que ser dessa forma. 245. Mas lembre-se, se for até as sombras da morte, eu sou a ressurreição e a vida. Eu ressuscitarei. Quando o grande regente descer e abaixar aquela varinha, então o tempo já não será. Quando aquele anjo do capítulo 10 de Apocalipse pôr um pé na terra e um no mar, e um arco-íris sobre a sua cabeça, ele jurou: o tempo já não será. Quando esse tempo chegar, você ressuscitará dentre os mortos. E essa ressurreição aqui, irmão, é tanto física como espiritual. Você ressuscitará entre os mortos, enquanto o resto deles permanecerá ali, e você entrará. Enquanto o resto deles permanecerá ali, e você entrará. Permaneça na sinfonia. Permaneça na palavra de Deus. Não importa qual duro seja, fique firme com ela, onde quer que Deus esteja tocando. Louvado seja Deus.
Aí está, irmão. O novo cântico e o sétimo selo é o evangelho da hora, irmão. Não podemos negar isso. Esse é o tipo do evangelho. Não vamos fazer como Paulo disse. Paulo disse que o evangelho... Paulo aqui, deixa eu ler aqui mais uma escritura para encerrar. Romanos capítulo 1. Paulo, ele faz uma declaração muito importante e muitos pastores dessa mensagem estão fazendo ao contrário. Aqui, ó. Romanos capítulo 1, verso 16. Olha o que Paulo disse. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Muitos confessam uma coisa, irmão, com a boca, mas o coração fala outro, porque eles se envergonham. Eles não querem pregar isso porque fica com medo de perder companheirismo, fica com medo de perder os benefícios, porque eles estão presos em sistema nicolaíta, irmão. Mas faça como Paulo. Eu não me envergonho de pregar o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo hoje é o sétimo selo. O evangelho de Cristo hoje é a nova canção. Amém, irmão? Que Deus, irmão, nos ajude. Eu não estou aqui para falar contra ninguém, porque aqui, o meu trabalho aqui, esse trabalho que estou fazendo aqui, irmão, não é coisa pessoal, não. Pessoalmente, eu não tenho nada contra ninguém. Nada, eu amo todos os irmãos. A questão é doutrinária. Então nós devemos mostrar a verdade. Doa quem doer. Quem quiser gostar de mim, que goste. E quem não quiser, eu posso fazer o quê? Mas uma coisa eu peço. Ore pelo irmão Jesus, tá bom? Que Deus nos ajude. E você que ainda não se inscreveu no canal Jailson HMTV, que se inscreva no nosso canal, tá bom? Nos ajude. Não se esqueça de dar o like, que é o like é muito importante. Se inscreva, dê o like e compartilhe, tá bom? Tá bom, meus queridos? E amanhã é segunda-feira, de 7 horas da noite, no canal O Alarido do Rei. Eu, irmão Jesus, estarei lá com o pastor Robson. Nós estamos lá numa live e vamos falar lá de um assunto muito importante, tá bom? Então amanhã, a partir das 7 horas da noite, no canal O Alarido do Rei, nós estamos lá junto com o pastor Robson numa live, tá bom? Que Deus abençoe e um forte abraço. E se Deus permitir, quarta-feira, nós estamos novamente com todos vocês aqui no canal Jailson HMTV. Que Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus. Shalom e shalom.